Boa tarde a todos, espero que vocês estejam muito bem, né? O nosso assunto de aula de hoje, né, é a ligação gênica. Nós vamos falar um pouco sobre isso, né, sobre a ligação gênica, a nossa aula 9 aqui, tá certo? E a gente começa falando sobre ligação gênica, lembrando de quando a gente estudou lá na genética mendeliana, quando a gente teve dois, né, considerando quando nós tínhamos dois genes, né? Então, quando nós tínhamos dois genes lá na genética mendeliana, o que que acontece? A gente levava em consideração algumas coisas ali, né? A primeira coisa que a gente levava em consideração quando a gente tinha dois genes era que nós tínhamos, então, uma situação de dominância completa, né? Além dessa dominância completa, nós tínhamos também lá dois alelos, né? A gente assumia que tínhamos apenas dois alelos, o A grande e o A pequeno, por exemplo, né? Dominância completa entre esses alelos, né? O A grande sempre dominando o A pequeno, né? E a gente viu que quando a gente tinha os dois genes, nós tínhamos uma relação fenotípica na F2, né? Na geração de filhos 2, né? De 9 para 3 para 3 para 1, certo? Uma das coisas que a gente não falou naquela época e que também, né, também Mendel não abordou na genética mendeliana é que todas aquelas características que ele estudou, elas estavam em cromossomos separados, cromossomos diferentes, não estavam no mesmo cromossomos, né? Mas um bom exemplo aí é no tomateiro. O tomateiro tem 12 pares de cromossomos, mas tem mais de 1.000 genes envolvidos. Então, provavelmente, vários genes estão no mesmo cromossomo, né? E quando esses genes estão no mesmo cromossomo, eles não têm aquela segregação da mesma forma que a gente viu, né, lá nos experimentos de Mendel. Porque quando os cromossomos estão quando os genes, né, estão em cromossomos diferentes, tudo bem, aquela história que a gente falou lá, né, que os genes vão se segregar, né, funciona muito bem, né? Afinal de contas, né, pode acontecer de um cromossomo ir para uma célula, o seu homólogo vai para outra célula, e aí a gente, né, entende, no caso da meiose, né, que um cromossomo vai para uma célula e o cromossomo vai para outra célula, né? Se a gente estivesse falando de mitose, aí é uma cromátide, né? Estou falando de meiose. Então, o cromossomo vai para uma célula, outro cromossomo vai para outra célula, e aí você tem a segregação bonitinha ali, daquele jeito que a gente viu, né? Só que quando os genes estão no mesmo cromossomo, essa segregação não funciona desse jeito, porque ao um cromossomo ir para uma célula, ele carrega dois genes ali juntos, né? E o que vai acontecer é que, mesmo assim, nós temos um mecanismo que garanta alguma segregação, que é a crossing over. Aquele troca das perninhas de um cromossomo com o outro, na verdade, a troca de pedaços das cromátides, faz com que esses genes acabam se segregando. Só que aqui nós temos um problema até de distância. Dois genes, se eles são distantes, né, se estão no mesmo cromossomo, e se estão bastante distantes, a chance que ocorra crossing over entre eles é muito grande, não é? A chance de acontecer a troca de material genético de um pedaço de um para um e outro pedaço ir para outro, e esses genes segregarem, separarem, é muito grande. Mas quando esses genes estão muito próximos um do outro, qual a garantia que a gente tem que a, o crossing over vai acontecer ainda entre eles? Existem, a gente já sabe, nos estudos do genoma, que nós temos genes que imediatamente onde acaba um inicia o outro, tão juntos eles estão, e existem outros que estão até sobrepostos. Então começa uma sequência gênica de um determinado gene, aí no meio desse gene começa-se a sequência de um outro gene, aí termina-se a sequência do primeiro gene e depois em seguida termina a sequência do segundo gene. Eles estão até sobrepostos. Então são genes que estão extremamente ligados. Daí o nome ligação gênica, né? Ou linkage, né? Genes que estão então no mesmo cromossomo, eles formam o que a gente chama de grupos de ligação, que é o nosso assunto da nossa aula de hoje, tá bom? Bom, então a gente começa essa nossa aula com esse experimento de Bateson e Punet lá em 1906, né?
Lembra que Bartos e Punet fez um monte de experimentos, né? Desculpa, pessoal. Eles observaram cristas de galinhas, eles fizeram esse experimento também, né? Observando flores, né? E uma das coisas que eles observaram foi flores, né, de uma determinada planta, que era a cor da flor, né? E o tipo do pólen, tá certo? Então, essa cor da flor poderia ser roxa ou vermelha, e o tipo do pólen, ele podia ser um pólen alongado ou redondo, né? Eles sabiam que todas as duas características eram características reguladas só por um gene, cada uma delas, né? Então, um gene só regulava a cor da flor, né? E um outro gene só regulava o tipo do pólen, né? E aí, o que eles fizeram? Bom, eles pegaram plantas cujas flores eram roxas e tinham o pólen longo, e acasalou com plantas que eram de cor vermelha, a flor, e o pólen redondo. Quando eles fizeram esse tipo de acasalamento, né, o que aconteceu? 100% das flores saíram todas roxas e longas, né? Muito característico aí de um experimento normal que Mendel tinha feito, né? Então eles concluíram que as flores roxas eram dominantes, né, sobre as vermelhas e que os pólens longos realmente eram dominantes sobre os arredondados ali, né? Bom, na F1, o que eles fizeram? Eles cruzaram então plantas que eram de plantas de flores roxas e pólen alongado com outras do mesmo jeito, certo? E o que eles esperavam? Eles esperavam o 9 para 3 para 3 para 1, igual o Mendel havia falado, né? Esperavam 9 indivíduos flor roxa e pólen alongado, 3 indivíduos, né, de flor roxa, mas do pólen arredondado, 3 indivíduos aproximadamente de flor vermelha e pólen alongado e um indivíduo de flor vermelha e pólen arredondado. Lógico que eles não esperavam esse número aí, né, 9, 3, 3, 1, mas o número que sairia, né, dessas classes seria um correspondente ao 9 para 3 para 3 para 1, tá certo? Só que aí, né, para o espanto deles, o que aconteceu? Nasceu, né, 4.831 plantas de flor roxa e pólen alongado, 390 plantas de flor roxa e pólen arredondado, 391 plantas de pólen vermelho e alongado e 1.338 plantas de cor vermelha e pólen arredondado. E eles já tinham uma suspeita o seguinte, ora, se esses genes não estão ligados, se eles estão em cromossomos diferentes, vai acontecer o 9 para 3 para 3 para 1. Bonitinho. Mas se esses genes estivessem realmente muito ligados, né? Se eles estiverem ligados, o que vai acontecer vai ser que eles vão comportar como se fosse um único gene. Então vai dar o 3 para 1. Vai ser 3 plantas roxas para pólen alongado contra uma planta de flor vermelha e pólen arredondado. Então eles tinham só essas duas hipóteses. Ou ia acontecer o 9 para 3 para 3 para 1, indicando que esses genes estão em cromossomos diferentes, mas se eles tivessem o mesmo cromossomo, se eles estivessem bem pertinho, ia acontecer o 3 para 1, porque eles iam funcionar como se fosse um único gene, embora eu teria dois, um para a cor de planta, de flor e outro para a cor de pólen, né? Mas ia funcionar como se fosse um. Só que o que aconteceu não foi nada disso. Com essa proporção aqui, a gente sabe que não está acontecendo 9 para 3 para 3 para 1. Por que eu sei que não? Olha lá, 4.831 para 390 para 1.391 para 1.338. Se tivesse acontecendo 9 para 3 para 1, esses valores aqui com certeza deveriam ser maiores, os valores dos intermediários, e esse valor aqui, que é o vermelho e arredondado, deveria ser o menor valor possível. Não aconteceu isso, não é mesmo? Bom, e aí a gente precisa de algumas informações para a gente entender o que a gente está falando aqui. Bom, quando a gente diz que dois genes estão ligados, significa dizer que eles estão muito próximos naquele cromossomo, né? E
essa proximidade é tão grande que não acontece separação entre eles, não há separação, a separação não é realizada, né? E aí a probabilidade de o gameta ter essa combinação vai ser igual a 1, né? Não vai, é como se eles se comportassem como se fosse um único gene. Um exemplo é esse aqui que a gente está mostrando, o gene A e o gene B, né? Que pode ser A grande ou A pequeno, né? E aí eles estão muito próximos um do outro. Se eles estão tão próximos no mesmo cromossomo, todo lugar que o A for, o B vai junto, porque eles estão muito próximozinhos, né? Estão muito ligados, tá certo? Então, genes como dessa situação vão formar muito mais, né? Vão formar muito mais gametas. Por exemplo, A grande, B grande e A pequeno, B pequeno, do que os intermediários, tá certo? Por quê, professor? Porque não vai ter jeito deles ser separados, não vai haver combinação aqui entre eles. Onde um for, o outro vai junto. Eles comportam-se como se fosse o 3 para 1, né? De tão pertinho que eles estão, apesar de ter dois genes, que era esperado 9 para 3 para 3 para 1, é só que o 9 para 3 para 3 para 1 só vai acontecer quando esses caras não estão em mesmo cromossomo. Se o A tivesse um cromossomo e o B estivesse em outro cromossomo, pronto, ia acontecer o 9 para 3 para 1. Aqui não, aqui eles estão num cromossomo e aqui o seu homólogo, o cromossomo homólogo, né? Estão muito pertinhos um do outro. Então, quando esses camaradas forem segregar, A grande vai junto com a B grande para um lado, A pequeno vai junto com B pequeno para o outro, e caso aconteça formar esses indivíduos aqui, ó, que a gente chama de recombinantes, o que são recombinantes? Daqui a pouquinho a gente vai falar que são recombinantes. Mas é quando você tem, por exemplo, ó, um A grande e um B pequeno, ou um A pequeno e um B grande, tá vendo? Um maiúsculo e um minúsculo junto, ou um minúsculo e um maiúsculo junto, isso são recombinantes. Eles são formados em graus muito menores, olha lá, os recombinantes bem pequenos. Por que isso? Indicando que esses genes estão muito próximos. Esses genes, quando eles estão muito próximos, para que haja recombinação entre eles, só se houver o crossing over. Só o crossing over para vir cá e fazer uma clivagem no meio desses dois genes, separando o A do B. E aí trocando essa perninha, por exemplo, se eu faço isso, ó, se há uma clivagem aqui, ó, e vamos imaginar que esse A aqui solta e vai ligar aqui nesse aqui, ó, né? E esse Azinho aqui vem para cá. Então aí você vai ter a formação de quê? Você vai ter a formação do gameta A grande, B grande. Você vai ter a formação do gameta A pequeno, B pequeno. Mas aí o pedacinho que foi para lá, você vai ter a formação aqui do A pequeno, B grande em menor número. E aqui o pedacinho do A que foi para cá, A grande, B pequeno em menor número, né? Isso é a recombinação, certo? Bom, então, isso traduz o que é uma ligação completa, é quando dois genes estão muito próximos, né? A gente diz que dois genes têm ligação incompleta quando eles estão no mesmo cromossomo, mas a distância entre eles é muito grande, né? É possível acontecer crossing over entre eles facilmente. Vamos imaginar a situação que a distância de A fosse aqui, e eu vou exagerar, em vez de colocar B aqui, B estivesse lá embaixo. Então, eles estão tão longe um do outro que, durante o crossing over, é tranquilo de haver separação. E aí, quando eles estão muito longe, os recombinantes têm a tendência a aparecer mais, né? Os recombinantes eles aparecem em maior frequência. Por que os recombinantes vão aparecer com maior frequência? Porque é mais fácil acontecer crossing over entre esses dois, né? Então, como é mais fácil acontecer o crossing over, acontecer essas clivagens entre os dois genes que estão no mesmo cromossomo, então aumenta-se muito a chance de formação dos recombinantes. Os recombinantes, eles vão ser sempre menores, maiores que zero, né, a formação deles, e menor que B, eles podem ir até a metade, né? Se a gente imaginar que esses genes estão em cromossomos diferentes, a chance de ocorrência do gameta A grande, B grande é de 25%, o de A grande, B pequeno é 25%, o de A pequeno, B grande também é 25%, e o de A pequeno, B pequeno também é 25%, quando eles estão em genes separados.
Quando eles estão, genes não, desculpa, cromossomos separados. Quando esses genes estão no mesmo cromossomo, o máximo que pode acontecer para um recombinante é dele ser maior que zero e menor que 25%. Como eu tenho dois recombinantes, o máximo que eles podem atingir seria de 50%. Por isso que a frequência deles é de zero e menor que meio, tá? Então, a sacada é observar os recombinantes. Se está acontecendo, se o número de recombinantes é muito baixo, significa que os indivíduos estão com ligações completas, né? E eles são muito próximos. Se o número desses recombinantes é grande, lógico que ele vai atingir no máximo aqui, né? Metade, né? 50%, a soma dos dois, significa dizer que esses caras estão no mesmo cromossomo, mas a distância entre eles é muito maior. É tão grande que pode acontecer crossing over entre eles facilmente, tá certo? Essa é a sacada. Então, só para a gente traduzir, recombinantes, houve troca de material genético devido ao crossing over, né? Então, há essa formação de indivíduos que durante o crossing over eles trocam. E os não recombinantes, que a gente chama também de parentais. Por que parentais ou não recombinantes? Parentais, por dizendo assim, em alusão que eles são iguais aos pais, né? Parents em inglês, né? Então, eles são iguais aos pais, né? Então, os pais, como eles são iguais aos pais, ou seja, não houve troca desse material genético, então a gente chama ele de parentais, né? São aqueles que não formam crossing over entre eles, tá certo? Não houve crossing over entre eles. Além disso, existe uma outra classificação entre esses cromossomos, que é a configuração cis e configuração trans. Eu vou ter uma configuração cis, que a gente chama de fase de atração, quando eu tenho dominantes em um cromossomo e recessivos no seu homólogo. Então, quando eu tenho só os dominantes aqui, ó, né, em um cromossomo, e só os recessivos em outro cromossomo, ou nessa situação aqui também, ó, dominantes de um lado e recessivos do outro, pronto, essa é a configuração cis. E a trans é a chamada fase de repulsão, que é dominante e recessivo em um cromossomo e o mesmo em outro cromossomo homólogo. Quando você tem, então, um dominante e um recessivo, tá vendo aí? Um dominante e um recessivo em um mesmo cromossomo, que seria essa situação aqui, ó, em um mesmo cromossomo, né? E no seu homólogo de forma contrária. Então, aqui eu tenho configurações trans, cis, né? Dominante, dominante, recessivo, recessivo. E aqui, configurações trans, recessivo e dominante, dominante e recessivo. Certinho? Voltando ao experimento de Punnett, né, e Batterson, ou Batterson e Punnett, o que acontece? Vamos tentar estudar esses valores aqui a partir das técnicas que a gente já sabe. Primeira coisa que a gente vai saber fazer é o seguinte, somar aqui, ó, 4.831, 390, 391, 1.338. Quando eu somo isso tudo dá 6.950. Se eu dividir 4.831, que é só das plantas roxas e pólen alongado, e dividir por 6.950, pegar esse resultado e multiplicar por 16, por que 16, professor? Ora, nós estamos tentando fazer alusão ao 9 para 3 para 3 para 1. 9 para 3 para 3 para 1, soma lá, 9 mais 3, 12, 12 mais 3, 15, 15 mais 1, 16. Por isso nós estamos multiplicando para 16 para ver quanto que esse valor é proporcional ao 16. Então, 4.831 dividido por 6.950 vezes 16 dá 11. Se eu pego lá, ó, 390, divido por 6.950 vezes 16, que dá aproximadamente 1. O mesmo vai acontecer com o de baixo, vermelho e longo, também vai dar aproximadamente 1. E por fim, o último, 1.338 dividido por 6.955 vezes 16 dá 3. Então, note que isso aqui não tem nada parecido com 9 para 3 para 3 para 1. Isso aqui, na verdade, é 11 para 1 para 1 para 3, né? Aproximadamente. E se eu fizer um teste do Qi quadrado aqui para saber se isso segue a distribuição do 9 para 3 para 3 para 1 ou não, a distribuição não, não é razão fenotípica, a gente vai ver que o Qi quadrado ele vai
rejeitar H0. Tá certo? Bom, partindo desse pressuposto, a gente considera o seguinte, olha, são parentais o roxo e longo e também o vermelho e redondo, né? Um pai era roxo e longo e o outro é vermelho e redondo. São recombinantes, né? Recombinantes, o roxo e redondo e também o vermelho e longo, porque eles não estavam, uma vez que esses genes estavam juntos, né? Uma vez que eles estão no mesmo cromossomo, o roxo deveria estar junto do longo, aqui ele não está, o roxo está junto com o redondo, e o vermelho e redondo deveriam estar juntos, e nada, aqui é o vermelho e o longo que estão juntos, certinho? Bom, então quanto mais próximo forem dois genes, menor será essa frequência de recombinantes entre eles. Se essa frequência está acontecendo, significa que esses caras têm uma certa distância. Se a frequência de recombinantes é zero, significa que esses genes estão totalmente ligados, né? Se ela é diferente de zero, significa que eles são parcialmente ligados, né? Está acontecendo alguma distância entre eles ali, né? Para a gente medir a distância entre dois genes, olha que interessante. Você pode, então, a partir desse número de recombinantes, determinar quantos dois genes estão próximos ou distantes entre eles, né? A partir da frequência de seus recombinantes, né? O que a gente faz é justamente essa frase que a gente acabou de falar. Quanto mais próximos forem dois genes, menor será a chance de aparecer recombinantes. Mais difícil será de acontecer o crossover entre esses dois, então é mais difícil aparecer recombinantes. Então, eu posso calcular a distância entre dois genes a partir da porcentagem de recombinantes que são formados, né? Então, basta eu pegar e somar o número total de indivíduos que é recombinantes, dividir pelo total que foi de indivíduos que nasceram naquele grupo e multiplicar por 100. Isso aqui vai me dar o que? A distância entre dois genes. Essa distância entre dois genes, nós, né, pelo sistema de unidades de medidas internacionais, ficou conhecido como centimorgan né, como se fosse uma homenagem, né, ao cientista Morgan, que fez também, né, aqueles trabalhos que Mendel fez, só que, né, com os animais, né? Então, ó, ainda no experimento de Punnett, olha só, se eu quiser saber qual a distância entre esses dois genes, partindo dos recombinantes, seria fácil. Olha só, eu pegaria o número de recombinantes, então qual é o número de recombinantes? Ó, 390 e o 391, soma esses dois, e divido pelo total. Total, a gente já sabe que isso aqui dá 6.000 alguma coisa, né? 6.950. Então, 781 dividido por 6.950 e multiplicar por 100, eu vou achar 11,24, que a gente chama de 11,24% ou 11,24 centimorgan, tá certo? Isso aí seria a unidade de distância entre dois genes. E é muito interessante porque essa distância entre genes é importante para calcular mapas cromossômicos. Se eu consigo começar a descobrir qual é a distância que dois genes estão, por exemplo, ó, se eu queria pegar lá, pego lá o gene A e o gene B, vejo a porcentagem de recombinantes que são formados entre eles. Aí essa porcentagem me dá a distância entre A e B. Eu sei que A e B, então, a distância é de 13,2. Aí o que eu faço? Agora eu calculo a distância de B e C. Quando eu faço o cálculo de distância de B e C, eu pego os recombinantes que são formados entre B e C, divido, né, pelo total, multiplico por 100, importa, 6,4. 6,4, olha só, é a distância entre B e C. A dúvida seria, C está para mais longe de B pela direita ou C está para mais longe do que B para a esquerda, né? Porque você tem essa distância aqui, ó, de A para B de 13,2. Você tem a distância de B para C de 6,4. Poderia ser que C estaria aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, onde está né, o meu ponto vermelho. Essa distância também seria 6,4 do mesmo jeito. Como que a gente faz para saber se C está para o lado de cá ou está para o lado de lá? Calcula a distância de A até C. Ao calcular a distância de A até C, pronto, deu 18,5 centímetros. Dá uma diferençazinha aí, ó. Isso aí deve ser
questões de porcentagem, de aproximação, tudo bem, né? Bom, como C deu maior que a distância de A e B, pronto, você sabe que C está além de B, né? Está mais para o lado direito, né? Se esse valor aqui desse um valor menor, você entenderia que não, que ele estaria mais para cá, certo? A partir daqui, você pode começar a formar mapas cromossômicos, né? Como é esse que a gente está vendo aqui de drosófilas, olha lá. Você tem os cromossomos lá e ele já sabe mais ou menos a distância entre alguns genes aí, né, nos cromossomos, né? Então, por exemplo, ó, aqui, ó, se você ver aqui, ó, isso aqui é a distância de um gene aí, ó, desculpa, de um cromossomo aí, ó, né? Entre os genes aqui, a distância entre os genes. Então, nós temos aqui, ó, no ponto zero, cerdas em escudo, né? Por exemplo, aqui, ó, deixa eu ver aqui uma outra aqui, tá bem pequenininho. Curvas neurais transversais, né? Tudo isso aqui, corpo bronzel, tá vendo? Olhos losango, são todos genes e a distância que os pesquisadores foram fazendo entre eles para saber e começar a desenhar esses mapas cromossômicos. A partir dos mapas cromossômicos, como esse aí, ó, né? Esse aqui é um mapa cromossômico de drosófilo. Ó. Cada um desses letras que vocês estão vendo aqui é um gene. E esses genes são feitos a partir dessa distância que eu estou falando para vocês, de olhar o número de recombinantes. Então você tem que fazer, por exemplo, desse gene A3716 com B. Vai fazendo uma combinação de um com todos, até você ir definindo onde cada um desses genes estão situados. E a partir daí você vai conseguindo formar esses mapas cromossômicos que você está vendo aqui. Então aqui você está vendo ó, um mapa cromossômico né, do cromossomo 6, do cromossomo 7, do cromossomo 8, cromossomo 9 e cromossomo 10 de drosófilos, tá certo? E onde tem-se todos os genes conhecidos e a distância entre eles. Por que é importante você saber isso? Onde é que um gene está do outro? Ora, cara, se você sabe a distância entre os genes, se você sabe, por exemplo, onde um gene está e onde o outro está, se eles estão ligados, se eles estão no mesmo cromossomo, se eles não estão, você tem uma infinidade de ferramentas na sua mão. Por exemplo, você está fazendo melhoramento, você está querendo fazer seleção para tomate lá ser mais resistente a determinada praga. Só que toda vez que você tenta uma resistência de alguma determinada praga, ele automaticamente carrega uma coisa produtiva que é indesejável. Quando você vai olhar, eles estão muito próximos. Aí você começa a perceber o seguinte, olha, é difícil fazer às vezes seleção para essa determinada característica, porque toda vez que eu fizer seleção para ela, ele vai carregar um outro gene que não é meu interesse. Então você começa a poder saber aonde você pode mexer durante a seleção, né? Então isso é tudo que a gente mais quer. O projeto de Genoma foi justamente isso aí, cara. Os caras descobrirem quais eram os genes que nós tínhamos e aonde eles estão, para formar esses mapas cromossômicos. Porque a partir desses mapas cromossômicos, você consegue identificar os genes, saber o que você pode fazer, aonde você pode mexer, quais genes estão, né, que ao serem selecionados, você pode acabar carregando outros genes indesejáveis juntos. É isso, esse é o, vamos falar assim, é o fino trato da genética, saber a localização de cada um dos genes. E isso dá um trabalho para burro chegar nessa situação. Imagina você fazer todos aqueles experimentos, né? E isso foi feito lá desde a década de 40, 50, o pessoal vem fazendo esses mapas cromossômicos de diversas espécies, fazendo cruzamento entre os animais ou entre os vegetais, observando qual é né, a frequência que esses indivíduos saem na natureza para saber se eles estão ligados ou não. Isso é muito difícil de serem feitos, né? Aqui, ó, é um mapa cromossomo de homem, né? Do Homo sapiens, só para os genes que estão ligados à obesidade, né? Então, ó, cromossomo 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o cromossomo 22, o Y e o X, né? Todos os genes que estão ligados à obesidade. Então, a distância entre eles, né? Se eles estão no mesmo cromossomo ou não. Note que você tem dois genes que estão pertinho um do outro. Ó. Olha aqui, ó. Genes bem pertinhos um do outro, como esses dois aqui, esse APOB e esse POMC.
Dificilmente acontecem recombinantes entre eles. Ao passo que entre o APOB, por exemplo, e o IRS1, aí sim é mais fácil acontecer crossing over entre eles, porque eles estão distantes. Então, galera, é muito legal esse tipo de estudo. Aqui um outro, ó, né, um mapa cromossomo de fazelos vulgares, feijão, né? Então, ó, mostrando a distância, olha aí, ó, de cada um dos genes de interesse em feijões, tá certo? No caso aqui, 5 cromossomos aqui, né, sendo representados. Então, pessoal, é muito importante esse tipo de estudo. Bom, o que eu tinha para falar para vocês era isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá certo? Tem muito mais informações aí, né? Vocês podem procurar nos artigos científicos, né? Nos textos sobre ligações gênicas, que aqui a gente falou só um pouco na abordagem. Tem muito mais coisa entre eles, tá certo? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula, tá?